Olhe para as ruínas de Roma. Milhares de anos de história, poder e glória resumidos a mármore quebrado e colunas caídas. Para a maioria das pessoas, o Império Romano Ocidental caiu devido a uma causa óbvia: os bárbaros. As tribos germânicas, os hunos, a força externa esmagadora. Mas e se eu dissesse que os verdadeiros invasores não vieram de fora, mas de dentro? E se a causa real da queda do império mais poderoso que o mundo já conheceu não foi a falta de soldados ou muralhas fracas, mas sim uma doença silenciosa e destrutiva que corroeu suas fundações financeiras? Uma doença chamada déficit perpétuo e inflação militar. Este não é um vídeo sobre história antiga. É uma autópsia financeira de um império que gastou tudo o que tinha em guerras intermináveis e manutenção de fronteiras. E é o mapa de um ciclo que estamos a ver a repetir-se, neste exato momento, nas maiores potências mundiais. A história não se repete, mas rima. E as rimas do dinheiro e do poder estão a ficar cada vez mais altas. Fique até ao fim. Você verá por que a moeda que está na sua carteira hoje está a seguir o mesmo caminho da moeda romana que se desintegrou em pó, e o que isso significa para o futuro global. Para entender a queda, temos de olhar para o que sustentava o império: o exército romano. Este não era apenas uma força de combate, era o maior item de despesa, a burocracia mais cara e, ironicamente, o elemento mais instável de Roma. Estima-se que, em certos períodos, os gastos militares consumissem mais de 80% do orçamento central do império. Pense nisso. 80% do dinheiro do Estado era dedicado a pagar salários, bônus, equipamentos e a alimentar o vasto contingente nas fronteiras. O dinheiro de Roma era o denário, uma moeda de prata que era, a princípio, quase pura. Seu valor era intrínseco. Esta solidez dava confiança aos soldados e aos comerciantes em todo o império. A principal fonte de receita não era o imposto de renda, mas sim as conquistas. O fluxo de ouro, prata, escravos e terras de novas províncias mantinha o tesouro cheio e a moeda estável. Mas o vasto território romano era difícil de defender. À medida que o império atingia os seus limites naturais, o Reno, o Danúbio, o deserto, a expansão parou. O fim da expansão significou o fim da fonte de receita fácil, o saque. O custo de manter as fronteiras, pagar um exército cada vez maior para manter os bárbaros afastados, continuava a subir, mas a receita estagnou. O tesouro começou a secar, preparando o palco para o desastre financeiro. Quando o tesouro precisava de mais denários para pagar os soldados e cobrir déficits, os imperadores enfrentaram um dilema. Eles não podiam simplesmente imprimir mais metal. A solução desastrosa foi a desvalorização, debasement. Os imperadores, começando por Nero, mas acelerando drasticamente no século III d.C., recolhiam a prata e o ouro das moedas, fundiam-nas e adicionavam metais de base mais baratos, como o cobre. Uma moeda que antes tinha 95% de prata passava a ter 80%, depois 50% e depois menos de 5%. A prata que sobrava era usada para cunhar mais moedas. A causa disso eram os gastos militares insustentáveis, principalmente salários e subornos de fronteira, e a falta de receita de conquista. No curto prazo, o Estado conseguia pagar o exército, mas no longo prazo, desencadeou a praga silenciosa. A hiperinflação, a desvalorização criou uma espiral mortal. Os comerciantes percebiam que o novo denário era praticamente cobre. Ninguém queria trocar bens valiosos por moedas sem valor. O resultado, os preços dispararam. O mercado pedia 2, 3, 10 vezes mais moedas para comprar o mesmo pão. O soldado, o maior consumidor do orçamento, era o mais prejudicado, com o seu salário perdendo valor quase diariamente, obrigando o imperador a pagar mais, o que exigia mais desvalorização, gerando uma espiral hiperinflacionária fora de controle. Os imperadores Diocleciano e Constantino tentaram desesperadamente estancar a sangria. A primeira solução fracassada foi o Edito do Preço Máximo, no ano 301 d.C.
Diocleciano tentou controlar a inflação através de um decreto que estabelecia preços máximos para milhares de bens e serviços. Foi a intervenção estatal mais maciça da história romana, mas falhou catastroficamente. Forçar preços abaixo do custo de produção fez com que agricultores e comerciantes parassem de produzir e de vender. O mercado negro floresceu e a escassez generalizou-se, e a economia legal simplesmente parou de funcionar. A segunda solução fracassada foi a estabilidade pela coerção. Para garantir que os bens fossem produzidos e taxados, Roma forçou os camponeses a permanecerem nas suas terras e os filhos a seguirem as profissões dos pais. Isto paralisou a mobilidade social e a inovação. O império transformou-se numa vasta prisão burocrática, onde a única coisa que funcionava era a coleta de impostos cada vez mais difícil para pagar o exército cada vez mais insatisfeito. No momento em que os bárbaros realmente invadiram, o Império Ocidental não foi derrotado. Ele simplesmente se desintegrou. A hiperinflação destruiu a classe média romana, a economia regrediu para um sistema de trocas, e o poder central perdeu a capacidade de pagar as tropas. O soldado romano, mal pago com moedas sem valor, não via mais razão para lutar por um império que o estava a roubar. Agora, olhe para o mundo de hoje. A história está a repetir-se, mas em escala global. Quem hoje gasta a maior parte do seu tesouro na manutenção de um império de fronteiras globais? Os Estados Unidos da América. Os Isuanero gastam mais em defesa do que os próximos 10 países combinados. O exército moderno é o maior e mais custoso item de despesa, assim como foi para Roma, mas ao contrário de Roma, o Império Moderno não financia a sua folha de pagamentos com o saque de novas conquistas, e sim com dívida. O equivalente moderno a retirar prata da moeda é o que os bancos centrais fazem: imprimir dinheiro, flexibilização quantitativa, que é, para financiar os déficits do governo. A dívida pública do Záremio ultrapassou os 34 trilhões de dólares. O custo do serviço da dívida, juros, já compete com o orçamento militar em si. A inflação atual, embora não seja a hiperinflação de Roma, é o resultado direto da expansão monetária e dos déficits que precisam ser financiados, muitos deles impulsionados por vastos gastos militares. Assim como a desvalorização romana, a desvalorização da moeda moderna rouba o poder de compra do cidadão comum e dos fundos de pensão, minando a confiança no governo. A extensão causa a ruína. Roma colapsou pela dificuldade de manter fronteiras distantes. Os impérios modernos enfrentam a mesma lei de rendimentos decrescentes. O dinheiro é gasto lá fora, enquanto os problemas se acumulam aqui dentro. O ajuste está a chegar. Será através de um colapso financeiro súbito ou através da continuação da desvalorização da moeda, inflação, para liquidar a dívida de forma silenciosa e prolongada. O império que gastou tudo em guerras nos ensina lições cruciais. A moeda é o pilar do império. Um império não é derrubado apenas por exércitos, mas sim pelo colapso da confiança na sua moeda. Quando o Estado é desonesto com o seu dinheiro, ele perde a lealdade dos seus próprios cidadãos. A extensão causa a ruína. O custo de manter um império vasto inevitavelmente supera a capacidade de extrair valor. A inflação é a invasão interna. A hiperinflação romana e a inflação persistente de hoje são, em essência, impostos disfarçados, roubando dos que poupam. O aviso do historiador. O sistema está preso a um ciclo de endividamento. O ajuste virá, inevitavelmente, através de austeridade ou de uma inflação maciça que desvalorizará a nossa poupança para liquidar a dívida de forma silenciosa. Entender esta estrutura é o primeiro passo para nos protegermos. Se você quer saber em detalhe o que a dívida global significa para as suas finanças pessoais, como proteger o seu dinheiro contra a inflação que o pagamento desta dívida inevitavelmente causa e onde a sua poupança deve realmente ir, deixe um comentário com a palavra proteção. Se este vídeo atingir 50.000 visualizações, faremos a parte 2. Um guia prático para sobreviver à repetição da história e prosperar num mundo de déficits perpétuos.
A queda de Roma é a sua lição. Não a ignore.